Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto Ninja Pervertido. Capítulo 211. Tsunade permaneceu caída por um segundo, antes de se levantar, com o nariz sangrando, e olhou para ele. Você, ela proferiu. Antes de bufar, ela limpou o sangue do nariz e olhou para ele por um segundo, e então bufou. E sorriu. Os olhos dele se arregalaram. Sua mão ensanguentada brilhou em verde e ela tocou seu nariz, curando-o em um instante, e olhou de volta para ele. Você é um pirralho muito insolente, não é? Ela fungou o sangue do nariz e o cuspiu para o lado. Tudo bem, então, se você quer tanto ser Hokage, e pensa tão bem disso. Me mostre. Ela puxou a mão para trás e ele viu o chakra ondular ao redor dela. Seus olhos se estreitaram no chakra, absorvendo exatamente como ela o moldava, antes que ela lançasse seu punho para fora, o chakra saindo em espiral de seus tenketsu, e uma enorme onda de choque se espalhou em direção a ele como uma onda de pressão estrondosa, o chão sendo completamente destruído pela força pura de seu soco lançado em sua direção geral. A magnitude disso poderia facilmente reduzir uma rua a escombros. O nome do meio dela era por acaso Neogati? Rapidamente Daiki estendeu ambas as palmas e disparou um par de palmas de força, ao mesmo tempo que a onda de choque feita de força pura o alcançava. Ele atravessou-a com ondas de choque gêmeas menores e mais concentradas, separando a onda de força como água ao seu redor, da mesma forma que Tsunade havia desviado sua lança de relâmpago mais cedo. Nada mal, Tsunade assentiu, antes de se lançar no ar, o chakra ondulando ao longo de sua perna enquanto ela descia como um meteoro em sua direção. Pé celestial da dor. Ela gritou. Daiki se moveu. Ele saltou para trás rapidamente, rebatendo para trás em um zíper rápido de relâmpago, ficando a mais de 30 metros de distância em um piscar de olhos, ao mesmo tempo que seu pé se conectava com o chão. E o chão deixou de existir. Literalmente uma cratera do tamanho de uma montanha rasgou o chão, como se o punho de um deus irado tivesse descido e arrancado uma porção da terra. O apoio de Daiki foi arrancado dele, e ele se viu saltando de pedaços de detritos em queda. Sua visão teria ficado totalmente obscurecida, se não fosse pelo Shinkugan. Como estava, ele viu Tsunade atravessar a chuva de poeira, fumaça e detritos causada por sua simples queda de calcanhar, indo direto para ele. Ela era louca pra caralho. As pessoas da cidade provavelmente estavam em pânico terrível. Daiki chutou o detrito, girando sobre o soco dela que obliterou o pedaço de detrito do tamanho de uma rocha em que ele estava antes. Ele saltou para outro e se impulsionou, zunindo ao redor dela de bloco em bloco e ativou seus olhos, clones de chakra fantasmagórico surgindo em torno dele, misturando-se com as imagens posteriores geradas por sua velocidade pura. Ele a cercou por todos os lados e, em seguida, veio direto para a frente dela, enquanto seus clones e imagens posteriores convergiam de todos os lados. A maioria usaria esse tipo de finta para atacar a parte de trás ou outro ponto cego, mas qualquer um poderia prever isso. Então ele foi pela frente. Tsunade abriu os braços e girou totalmente, chutando o chakra no ar, um estrondo sônico de força irrompendo de seus pés enquanto ela se impulsionava em rotação como um Beyblade. Um tornado literal de força irrompeu ao redor dela, esmagando-o e obliterando todos os seus clones. Sendo jogado pelo ar como um boneco de pano, Daiki girou, virando e aterrissando na lateral da cratera que ela criou, e arregalou os olhos. Todos os detritos, fumaça e poeira? Tinham sido completamente soprados pelo ataque dela. Que força irreal, Daiki pensou, como se soubesse que a força dela, mesmo na base, era absurda, e a versão aprimorada com chakra estava muito além disso. Mas isso era outro nível inteiramente. Ela basicamente acabou de usar o Kaiten do Hyuga, mas com força física pura. Ele lambeu os lábios, incrível. Mal havia passado um segundo. E então ele se moveu, lançando-se no ar como um raio em direção a Tsunade ainda no ar. Ele estendeu a palma da mão, disparando uma palma de força ao mesmo tempo que ela dava um soco. Duas ondas de choque colidindo e se anulando. Usando a força disso, ele girou no ar, atacando com um cotovelo. Ela pegou o pulso dele com a mão esquerda, a mais distante, agarrando seu cabelo com a mais próxima e arrastando para baixo em um golpe de joelho ascendente. Ela nem se incomodou com o relâmpago ao redor de sua forma que a atingia, o suficiente para fritar um ninja comum. Palma de coral. Ele gritou por instinto, coral mais durável que diamante irrompendo ao redor da mão que ela agarrou, espalhando-se sobre o braço dela e permitindo-lhe puxar-se livre, girando para agarrá-la pelo pescoço entre suas coxas e usando isso para se alavancar acima dela e desferir um soco direto em direção ao rosto dela. Pouco antes de atingi-la, no entanto, Tsunade abriu a boca e seus olhos se arregalaram ao ver o chakra revestindo sua garganta. E ela rugiu. Uma onda de choque irrompeu de seus lábios a queima-roupa, lançando-o para longe dela e fazendo-o bater e atravessar o chão, uma cratera se formando ao redor de seu corpo. Ai, ele piscou. O aprimoramento de chakra também poderia ser usado para isso? Isso era como a sua onda de choque de besta com cauda. E por ser pura força, sua armadura de chakra não podia protegê-lo dela. Mova-se. Isobu ordenou de repente, uma sombra descendo sobre ele em velocidades rápidas. Ele já sabia. Daiki se substituiu por uma grande rocha assim que Tsunade enfiou o pé em sua posição anterior como se fosse manteiga, atravessando-a. Atrás dela em um instante, Daiki varreu os pés dela por trás, antes de desferir uma cotovelada na parte inferior das costas que contorceu o corpo dela ao redor do golpe. Sua outra mão agarrando um de seus rabos gêmeos e ele girou, arrastando-a pelo ar como um moinho de vento, antes de soltar e chutá-la com um pé aprimorado por relâmpago direto no estômago. Capítulo 212. Saliva voou dos lábios de Tsunade antes que ela fosse lançada para longe. Mas o chute, embora poderoso o suficiente para matar um genin no impacto, talvez até um chunin, fez pouco mais do que atordoar Tsunade.
que se reorientou depois de voar por uns bons 15 metros, virando e batendo no chão com os pés primeiro e sulcando o chão como um touro em fúria. Você bate como um rinoceronte, garoto, Tsunade comentou com um bufo curando-se casualmente. Quem fala é você. Ele sorriu de volta para ela, excitado. Isso era incrível. Seu sangue estava bombeando. Ele estendeu a mão e um segundo depois, as lâminas Kiba surgiram, acendendo com eletricidade, pairando sobre seus ombros. Ele não estava mais se contendo. Isso era divertido, muito divertido. Essas são as lâminas Kiba? Tsunade levantou uma sobrancelha. Sim, ele sorriu, correndo através de selos de mão, estilo água, onda de choque de água explosiva. Ele rugiu, abrindo a boca enquanto seu chakra aumentava e expelindo uma onda massiva de água estrondosa em direção a ela. Ao mesmo tempo, as lâminas Kiba liberaram explosões massivas gêmeas de relâmpago que percorreram a onda semelhante a um tsunami, acendendo o ar com poder crepitante. Um jutsu de combinação maciçamente poderoso. E em troca, Tsunade fez 2 selos de mão antes de bater as mãos no chão, estilo terra, muralha da terra. Ela gritou de volta e o chão se partiu, subindo na frente dela formando uma colossal muralha de terra com mais de 10 metros de altura. A onda eletrificada colidiu contra a enorme muralha de terra inutilmente, escoando, e um segundo depois, a muralha massiva com mais de 10 metros de altura e pelo menos 30 metros de largura subiu no ar. E Tsunade estava abaixo dela, no topo da enorme quantidade de água que ele havia criado, segurando a muralha montanhosa de terra acima de sua mão, algo que devia pesar dezenas de milhares de toneladas, e jogou-a nele como uma bola de beisebol. Oh, era assim que ela queria jogar? Daiki agarrou as lâminas Kiba flutuando ao redor dele, seu modo de chakra de relâmpago faiscando a novos níveis ao redor dele antes de estender ambas para frente. O relâmpago convergindo e girando ao redor de ambas as lâminas, formando a forma de uma cabeça de dragão gigantesca. Com as lâminas Kiba na mão, ele nem precisava de selos de mão para seu jutsu de relâmpago, estilo relâmpago, tornado do dragão trovão. Com essa declaração, um dragão gigantesco de relâmpago azul estrondoso irrompeu, com mais de 30 metros de tamanho. O dragão de relâmpago esmagou a enorme muralha de terra e a explodiu em pedaços, e explodiu na água onde Tsunade estava, irrompendo em uma enorme cúpula de relâmpago. Não que Tsunade ainda estivesse lá já em movimento, ela avançou pela água em direção a ele, lançando um par de socos rápidos que lançaram ondas de choque gêmeas de força em direção a ele, encurralando-o. As únicas opções eram por cima ou através delas. Ele escolheu através. Mão sobre seus ombros, Daiki atirou as lâminas Kiba. O relâmpago faiscou ao redor delas enquanto zumbiam como serras e cortavam as ondas de choque, espalhando-se com o pensamento dele ao redor de Tsunade. E raios irromperam de seus comprimentos, formando uma caixa ao redor de Tsunade. Ele viu o senho dela franzir, bisturis de chakra se formando em suas mãos enquanto ela tentava cortar diretamente a gaiola de relâmpago, e conseguiu. Mas isso lhe deu um momento de fração de segundo para ganhar a vantagem. Suas mãos já haviam feito selos e puxado para trás, cabeças de dragão negras geladas gêmeas com olhos vermelhos brilhantes se formando ao redor de seus punhos. Antes que ele socasse, estilo gelo, nevasca do dragão negro gêmeo. Ele socou com as 2 mãos, dragões negros serpentinos gêmeos irrompendo de seus punhos, acesos com relâmpagos faiscantes de seu modo de chakra de relâmpago se espalhando por eles, criando um ninjutsu de classe S que até fez Orochimaru correr por sua vida. Os olhos de Tsunade se arregalaram com a aproximação dos dragões, e aparentemente sentindo quão ameaçadores eles eram. Ela socou rapidamente com as 2 mãos, liberando ondas de choque massivas gêmeas para encontrar os dragões de frente. Ao fazê-lo, os dragões explodiram em um gigantesco tornado negro eletrificado de vento cortante e gelo cortante e frio. A força pura do gigantesco tornado quase tirou Daiki de seus pés, ele teve que pular para os lados da cratera em que estavam e se segurar com o chakra. Demorou bons momentos antes que a técnica morresse para revelar Tsunade, braços cruzados sobre o rosto. Seus olhos se arregalaram. Faíscas fracas percorriam seu corpo, e seus braços estavam em carne viva com queimaduras de gelo, e hematomas cobriam seu torso. Não foi isso que o deixou tão chocado, no entanto. Nem foi como Tsunade abaixou os braços com um bufo de aborrecimento, mostrando quão durável ela era em comparação com seu companheiro de equipe, aguentando seu ninjutsu de combinação de classe S no rosto, mesmo que ela tenha amortecido parte dele. Não, enquanto o familiar chakra verde curador se espalhava sobre ela, o que o chocou foi o fato de que seu jutsu havia obliterado suas roupas. A água pingando de seu corpo devido ao lago formado debaixo deles agora por causa de seu jutsu, as coxas largas e brilhantes de Tsunade. Quadris bem torneados e agarráveis e seios pálidos absolutamente enormes tampados com brotos rosados suculentos estavam diante dele. Puta merda, Daiki boquiabriu, olhando para os melões massivos dela com admiração absoluta. 108 centímetros, certo? Ela estava além de um Copa G, certo? Apenas caramba. Morra de inveja, Jiraiya, Daiki pensou distraidamente. Tsunade olhou para ele inexpressivamente por um momento, antes de olhar para seus seios expostos e suspirar em puro aborrecimento, seu pirralho pervertido. Ei, eu não mirei nisso. Daiki protestou, e pela primeira vez, ele estava sendo totalmente honesto, e não tirou os olhos de seus seios massivos, de fato. Ele estava com neles agora com seu Shinkuga imprimindo-os de perto na memória. Tsunade cruzou os braços sob seus seios enormes, empurrando-os ainda mais para cima. Então desvie o olhar, tenha um pouco de decência, ela retrucou. E deixar você me pegar de surpresa, de jeito nenhum. Ele disparou de volta. E foi naquele momento que Shizune e Anko chegaram ao topo da cratera e viram o estado em que estavam. Tsunade-sama, onde estão suas roupas? Shizune gaguejou. Como você continua fazendo essa merda? Anko levou a mão ao rosto.
Capítulo 213. Enquanto o Daiki original estava encarando armas gêmeas de destruição em massa com um sorriso no rosto, um de seus clones estava voando bem acima das nuvens. Ele havia sido criado com um grande propósito. Múltiplos, até. E seu primeiro destino era uma pequena vila na borda da fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra dos Rios. Não deve demorar muito para chegar lá, ele pensou. Ele já havia atravessado metade da Terra do Fogo, então em alguns minutos, na melhor das hipóteses, estaria lá. Shino não saberia o que o atingiu. Literalmente. Assim que ele pusesse as mãos na técnica de revitalização corporal, o progresso de seu treinamento físico seria amplificado massivamente. Eu precisarei ter cuidado para não exagerar como aquele idiota faria, no entanto, ele cantarolou. De qualquer forma, isso contribuiria massivamente para fazê-lo se sentir mais seguro para o futuro. Ele precisava de todas as vantagens que pudesse conseguir, caso a ressurreição de Madara realmente acontecesse. Mesmo que ele matasse Orochimaru e Kabuto, isso não impediria Madara. Nem importava que Obito aparentemente não soubesse Edo Tensei. Porque embora Kabuto tenha revivido Madara naquela linha do tempo, Madara já tinha um plano em andamento para ser trazido de volta, afinal, todo o seu plano girava em torno disso. No entanto, como Obito não conhecia o Edo Tensei, isso significava que seu plano para ser trazido de volta não girava em torno do Edo Tensei. A menos que Madara tivesse ensinado o Edo Tensei ao Zetsu Negro ou algo assim. Ou talvez ele estivesse contando com o Rin Tensei. Mas isso funcionaria para alguém que estava morto há tanto tempo. Daiki pensou enquanto cruzava os braços no ar, atravessando uma nuvem. O verdadeiro problema era que no final, ele não sabia exatamente qual era o plano de Madara para ser trazido de volta. E considerando que Obito com Kamui literalmente saiu da vida após a morte, poderia ser literalmente qualquer coisa. Pelo que ele sabia, Madara tinha selado uma técnica em seus olhos no estilo Itachi usando suas habilidades de manipulação do tempo para distorcer o tempo e o espaço para reaparecer ou alguma besteira absurda como essa. Madara era verdadeiramente o seu bicho-papão. Honestamente, o homem podia invocar meteoros casualmente, cada um deles com cerca de 400 quilômetros de tamanho. Isso era 40 vezes o tamanho do meteoro que aniquilou os dinossauros na Terra. Era do tamanho de um pequeno país de volta à Terra, até, e Madara podia invocá-los quase casualmente. Um deles atingindo o planeta não o destruiria além de todo o reparo? Daiki fez uma careta. Madara era um idiota superpoderoso, se não fosse por Gaara e o velho comedor de rochas naquela linha do tempo. Todo seu plano de paz teria sido destruído desde o início porque ele teria aniquilado todos no maldito planeta. De qualquer forma, esse era o tipo de monstro que ele precisava superar. Supondo que ele conseguisse cortar todos e quaisquer planos para que ele fosse trazido de volta, então Daiki ficaria feliz por estar super preparado e não precisar, do que despreparado e ser dizimado. Não demorou muito para que ele chegasse ao seu destino. Era uma pequena vila, construída no topo de uma pastagem pantanosa na beira de um grande rio que corria direto para a Terra do Fogo, vindo da Terra dos Rios. Não devia ter mais de 100 residentes. Pousando nos arredores, Daiki se concentrou em seus olhos e um segundo depois, um brilho familiar de poeira vermelha emergiu de seus olhos, antes de cobrir seu corpo e desaparecer de vista. Seu chakra estava completamente escondido. Agora, onde você está? Ele pensou consigo mesmo, olhos percorrendo a vila e espiando através dos prédios. Aí está você. Ele sorriu, olhos pousando em um prédio perto do centro da pequena vila, uma pequena casa tipo cabana, com apenas 3 quartos. Dentro dela, ele podia ver 2 figuras. Uma garota bronzeada e baixa com longos cabelos castanho avermelhados, alguns anos mais velha que ele, dormindo em um quarto com a janela aberta, deixando entrar uma brisa fresca, enquanto na sala principal, um homem mais velho com longos cabelos brancos e espessos estava mexendo um pote. Amaru e Shino. Perfeito. Daiki se moveu, pés silenciosos enquanto ele saltava no ar, aterrissando no topo de um dos prédios e sorrateiramente seguiu em frente. Alguns momentos depois, ele pousou silenciosamente dentro do quarto em que Amaru estava dormindo. Havia 2 futons dentro dele, então ele presumiu que tanto a garota quanto o velho dormiam no quarto. Ele observou a garota mais velha. Ela é realmente bonita, ele notou distraidamente. Seu rosto era lindo, bronzeado, sem manchas, sobrancelhas perfeitamente emolduradas, mas grossas, cílios delicados. Honestamente, ela poderia passar por uma garota nobre. E ela era bem avantajada também, ele pensou, observando distraidamente os montes gêmeos grandes que subiam e desciam a cada respiração que ela dava. Shino é um verdadeiro desgraçado. Daiki balançou a cabeça. Todo seu plano girava em torno de fazer Amaru amá-lo profunda e completamente, quase adorá-lo. E então traí-la completamente para deixá-la uma bagunça de emoções sombrias que poderiam ser usadas como uma bateria para a besta com cauda zero. Ajoelhando-se, ele pressionou a palma da mão em sua testa e com seu chakra selou sua consciência. Isso a manteria dormindo até que o poder de chakra que a alimentava acabasse. Nesse ponto, ele já estaria longe. E com isso resolvido, ele saiu silenciosamente do quarto, rastejando pelo corredor estreito e parando do lado de fora do quarto em que Shino estava sentado. Espiando pelas paredes, Shino ignorante de sua presença silenciosa e oculta, Daiki fez um único selo de mão, Genjutsu. Técnica da mente astuta, ele pensou, olhos vermelhos escarlates brilhando. O Genjutsu fez efeito e alguns momentos depois, Shino deu um bocejo sonolento e desabou dormindo. Capítulo 214. Com isso resolvido, Daiki abriu a porta e se aproximou, ajoelhando-se e assim como Amaru antes dele, selou a consciência do homem com uma rápida explosão de chakra e sua palma sobre sua testa.
E você deveria ser um grande vilão de cinema. Daiki bufou, não me faça rir. Isso foi patético. Um único genjutsu de baixo nível para o qual ele não estava preparado foi o suficiente para derrotá-lo. É certo que ele pensou que estava seguro em sua casa, com ninguém sabendo de sua identidade e nenhum ninja ou kunoichi na vila. Mas ainda assim, bem, tanto faz, torna as coisas mais fáceis para mim. Daiki riu levemente enquanto se ajoelhava sobre o homem mais velho e abria suas pálpebras à força, olhando diretamente em seus olhos. Então, com o poder de seu Shinkugan, mergulhou direto em sua mente. Houve pouca resistência aos seus olhos na mente do homem, e imediatamente Daiki se viu em completo controle dos pensamentos e memórias do homem. Vamos ver, ele pensou, concentrando-se. Ele rasgou as memórias do homem, vasculhando o que precisava. Primeiro, a técnica de revitalização corporal e quaisquer outras técnicas relacionadas a ela. Havia 4 no total girando em torno da técnica de revitalização corporal. A própria técnica de revitalização corporal, o punho da revitalização, o superpunho da revitalização e a onda das trevas. Eram técnicas totalmente dependentes de formas de chakra externas e mais potentes do que a de um humano padrão. Felizmente para Daiki, ele tinha acesso total ao seu próprio chakra aprimorado combinado com a energia de Gelel e o próprio chakra de Izobu. Ambos eram muito mais estáveis do que o chakra sombrio da besta com cauda zero. Ele cantarolou com interesse enquanto internalizava as técnicas, deixando de lado a técnica de revitalização corporal. As outras eram algo. O punho da revitalização era, na verdade, muito simples, permitia ao usuário liberar ondas de choque pulsantes de chakra. Iria muito bem, na verdade, quando combinado com seu jutsu palma de força. O jutsu onda das trevas era outro jutsu bastante útil que permitia ao usuário expelir ondas de chakra potente para fora de seu corpo. Semelhante à técnica Kaiten do Yuga, mas dependendo da força bruta e do poder potente do chakra aprimorado, em vez de técnica. E finalmente estava o super punho da revitalização, que era na verdade um pouco diferente do punho da revitalização normal. Na prática, usá-lo criava uma esfera densa de chakra, semelhante a um Rasengan sem o efeito espiral. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foi a formação do ataque, que permitia que cada vez mais chakra fosse embalado na técnica, criando anéis de chakra ao redor da esfera. Com isso, os olhos de Daiki se arregalaram em compreensão. Se ele combinasse essa formação com o Rasengan, não permitiria a criação de seu próprio Roda do Medo Espiral? A variante absolutamente absurda do Rasengan de Mema? Isso, ele não estava esperando de jeito nenhum. Que achado! Ele já tinha uma boa ideia de como recriar a Roda do Medo Espiral ele mesmo, mas agora com isso, ele provavelmente conseguiria isso em tempo recorde. Em breve, ele pensou, quase tonto. Assim que o fizesse, ele seria capaz de fazer a grande Roda do Medo Espiral também, a variante de Mema do Odama Rasengan que poderia varrer até 70 milhas de terra casualmente. E pensar que isso era sem combiná-lo com um elemento como o estilo vento, Rasen Shuriken. Daiki afastou esses pensamentos por um momento e se reconcentrou. Ele poderia ficar tonto com isso mais tarde. Por enquanto, ele não tinha terminado. Havia algumas técnicas de selamento específicas que ele sabia que Shino tinha conhecimento, especificamente criadas para lidar com a besta com cauda zero. E embora ele tivesse pouco interesse nisso pessoalmente, ou pelo menos Izobu se certificou de que ele não tivesse, o conhecimento de selamento era útil para expandir seu conhecimento. Nada mal, Daiki pensou enquanto saqueava o conhecimento. Na verdade, sobre esse tópico. Onde estava a besta com cauda zero? Ele puxou esse conhecimento do recesso da mente de Shino, antes de piscar inexpressivamente. Você está brincando? Estava aqui, nesta pequena vila. Ou bem, nos arredores dela, selado em um simples pedregulho completamente à vista. Shino o havia trazido com ele. Bem, tudo bem então. Daiki deu de ombros mentalmente. Isso o salvou de caçá-lo. Agora, além de seu conhecimento padrão como médico, havia apenas mais uma coisa que Daiki queria saber. Onde exatamente estava Angkor Vantian, a fortaleza voadora criada pela Terra do Céu? Você só pode estar brincando comigo. Daiki gargalhou abertamente mentalmente enquanto puxava a informação de Shino. Ao que parecia, a maciça fortaleza voadora estava enterrada e selada, feita para parecer uma ruína há muito esquecida, na Terra dos Rios. Sério, Daiki balançou a cabeça enquanto recuava da mente do homem, literalmente tudo está lá. Ele estava brincando sobre ser a terra do saque, mas neste ponto realmente e honestamente era. Embora ele supusesse que fazia sentido, já que Shino se estabeleceu em uma pequena vila como esta, bem na fronteira da Terra dos Rios, ele gostaria de estar por perto. Certo, especialmente porque a própria besta com cauda zero era necessária para funcionar como uma fonte de energia para a fortaleza voadora. Que bom que Daiki tinha o irmão Izobu muito superior para alimentar, se ele quisesse usá-lo. E sobre isso, eu vou roubar. Daiki decidiu. Ele poderia fazer um pequeno desvio em seu caminho para roubar o método de técnica de respiração de Shira dele. E em outra nota, Daiki colocou a mão no peito do homem e com uma aplicação rápida de seu chakra, aplicou um selo do homem morto em seu coração, com um gatilho específico em mente. Caso ele tentasse matar Amaru, ou promulgar qualquer um de seus planos de perdedor ninja do céu, ele ativaria e faria seu coração explodir em seu peito. E eu terminei aqui. Daiki se levantou, virando-se e deixando o fracassado vilão de cinema para trás. O homem completamente inconsciente do fato de que Daiki havia chegado e roubado sua ambição de vida, deixando-o com nada além de anos e esforço desperdiçados. Bom jogo! Capítulo 215. Com Shino resolvido, Daiki saiu da vila para os arredores. Ele vagou por um grande caminho de pedra sinuoso, cercado por grandes pedregulhos em forma de pilar. Honestamente, estava completamente fora do lugar para uma pequena vila como esta. Mas honestamente parecia mais os remanescentes de uma cidade ou vila maior que já existiu na área.
E considerando quantas vilas e cidades como essa surgiram e desapareceram da noite para o dia durante a era dos clãs em guerra, ninguém realmente questionaria muito. Como estava, ele parou na frente de um grande pedregulho inocente e esfarrapado no meio do caminho. Não parecendo diferente de nenhum dos outros pedregulhos no caminho, ninguém notaria nada fora do lugar sobre o pedregulho. Nem sequer vazava chacra ou algo assim. Daiki, no entanto, foi construído de forma diferente e roubou a posse mais preciosa de um velho e o trabalho de sua vida, e portanto, ele sabia que era exatamente onde a besta com cauda zero estava selada. Tudo bem, então vamos garantir que você não acorde de jeito nenhum sem a minha permissão. Daiki sorriu, pressionando a palma da mão contra o pedregulho. O chakra acendeu nas pontas de seus dedos enquanto ele marcava um selo de 4 símbolos. Com um selo poderoso o suficiente para conter até mesmo um biju de nível superior, a besta com cauda zero, uma pequena sanguessuga demoníaca sarnenta, não tinha chance de arrombar e se libertar. Entre o selo de 4 símbolos e os selos especificamente projetados pela Terra do Céu que ele havia roubado de Shino, ele poderia tornar a besta com cauda zero pouco mais do que uma escrava a ser usada. Talvez eu realmente deva dar para Yakumo, ele ponderou, pensando na sugestão de Izobu. Ele poderia facilmente selá-la dentro dela e usá-la para sugar todas as emoções negativas de seu demônio da personalidade Edo. Ele poderia tê-la como aprendiz e fazer uma kunoichi incrível com ela. Mesmo que ela fosse um ano mais velha que ele, se ele se lembrava direito. Mas bem, ele seria Hokage, então ter uma discípula um ano mais velha que ele não seria um problema, na verdade. A Nabi ficaria com ciúmes? Ele se perguntou, inclinando a cabeça para o lado distraidamente. Isso seria ruim, ele não iria querer que sua linda pequena Loli aprendisse e sentisse como se estivesse a substituindo. Mas então, todas as equipes geralmente tinham um esquadrão de 3. E ele gostava da ideia de treinar um esquadrão próprio e torná-los totalmente superiores ao Sannin. Mas quem seria seu terceiro estudante? Pensamentos para mais tarde. Daiki decidiu, colocando a mão no pedregulho selado mais uma vez e então Sumpo. Ele declarou, desaparecendo da realidade enquanto entrava na dimensão de Izobu, arrastando a besta com cauda zero selada com ele. Assim que a besta com cauda zero foi armazenada com segurança dentro da dimensão de Izobu, Daiki a deixou para trás mais uma vez e subiu ao ar usando sua técnica do método misterioso do pavão. Aura de chakra ao redor de seu corpo na forma de asas, ele acelerou pelo ar mais uma vez, atravessando as fronteiras da Terra dos Rios, em direção ao seu próximo destino. Uma ruína remota na Terra dos Rios, ou assim parecia ser, mas na verdade não era. Na verdade, não estava muito longe das fronteiras da Terra do Vento. As florestas, lagos e rios se esvaíam em uma terra de areia empoeirada de homens mortos. O tipo de lugar perfeito para uma ruína, não é? Escondendo-se completamente à vista. Com a velocidade com que ele podia se mover, não demorou muito para que Daiki chegasse. O clone do Daiki original pousou do lado de fora do meio das ruínas abandonadas e empoeiradas. O único som além de sua própria respiração era o vento uivante e estranho. Daiki teve que dar crédito a Shino, ele pelo menos sabia como escolher onde esconder suas coisas. Abrindo caminho pelas ruínas, usando o conhecimento que havia saqueado da cabeça de Shino, Daiki fez uma linha reta para onde ele sabia que uma matriz de selamento estava escondida perto do centro delas. Uma vez lá, com um pulso de chakra, ele revelou a própria matriz e se ajoelhou, pressionando a mão nela e ativando o selo. Imediatamente, houve uma reação. As ruínas ao redor dele começaram a tremer e a gemer audivelmente. O próprio chão estrondando como se um massivo terremoto começasse a irromper de debaixo dele para a existência. O chão sob seus pés rachou, e as ruínas ao redor dele se estilhaçaram, se separando e caindo como painéis de vidro quebrados. O arenito marrom avermelhado ao redor dele explodiu, e o próprio chão começou a subir. Calcário cinza brilhante substituiu o arenito, e Daiki observou quase maravilhado enquanto uma fortaleza maciça e imponente se elevava para fora do chão. Gargantuana em escala, ela se estendia por quilômetros, atingindo facilmente o tamanho de uma pequena cidade em escopo. Com sua técnica do método misterioso do pavão, Daiki subiu ao ar e espiou para baixo com um sorriso maciço para a fortaleza gigante que havia surgido diante dele. Realmente era uma visão tão grandiosa. Embora ele pudesse viver sem aquela estranha escultura de rosto espalhada pela frente da maciça estrutura da grande fortaleza. Cruzando as pernas no ar, Daiki levou a mão ao queixo e espiou Angkor Vantian. Eu de alguma forma duvido que isso caiba no meu selo da força dimensional. Mas mais importante, ele precisava se livrar daquele rosto feio e burro na frente. Ele precisaria substituí-lo por algo muito mais grandioso e impressionante. Talvez um símbolo da folha? Ou espere, o rosto de Izobu em vez disso. Mas espere, isso seria muito chamativo? Ficaria melhor apenas com prédio simples? Menos é mais, era um ditado por um motivo, afinal. Honestamente, eu nem sequer planejei o que vou fazer com essa coisa, ele bufou. Ele apenas viu sua localização na mente de Shino e decidiu que a queria. Espere, ele poderia renová-la talvez? E morar nela? Ele faria sua casa acima da própria Konoha. Definitivamente havia muito espaço. E caramba, ele provavelmente poderia projetá-la para funcionar com alguns fragmentos de geléu enquanto estava nisso, assim que ele fosse saqueasse tudo naquele templo também. Mesmo que ele planejasse alimentar a maior parte da pedra geléu para Izobu para aumentar seu poder, ele poderia guardar algumas para usos como esse, certo? Bem, decisões para mais tarde. Novamente, ele bufou, cortando o poder de sua técnica do método misterioso do pavão e caindo no chão, já que ele não podia armazenar algo deste tamanho em seu selo da força dimensional. Ainda, havia apenas um lugar para armazená-lo. Ei, ele cutucou mentalmente seu demônio tartaruga interior. Se importa em me dar um pouco do seu chakra? Isso tornará mais fácil mover essa coisa.
Isobu estremeceu mentalmente com o cutucão mental do clone e voltou sua atenção para o referido clone. Claro, eu suponho que eu o espere. O que diabos você esteve fazendo? Isobu gaguejou abertamente em choque. O quê? Que inferno? Eu não presto atenção em um de seus clones por literalmente meia hora e você faz isso? Isobu arregalou os olhos. Legal. Era tão raro ele ver um Isobu chocado. Ponto para Daiki. Sabe de uma coisa, eu nem vou me incomodar, aqui pegue o chakra. Isobu bufou, e um segundo depois um chakra vermelho fervente familiar brilhou para a existência ao redor de sua forma. 3 enormes caudas de chakra borbulhantes em forma de camarão balançando atrás dele. Daiki riu, colocando a mão contra a maciça fortaleza voadora que era Angkor Vantian Sumpo. Ele ativou o ninjutsu de espaço-tempo, sobrecarregando-o com uma quantidade maciça de seu chakra e o de Isobu, e um segundo depois, ele saiu da dimensão, arrastando a colossal fortaleza do tamanho de uma cidade junto com ele para a dimensão pessoal de Isobu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. Sabe, estou feliz por ter aceitado esta missão, muito, muito feliz. O clone de Daiki não conseguia tirar o sorriso maciço e debochado do rosto, mesmo se tentasse, enquanto mais uma vez ele voava e seguia em direção à Terra do Vento. Ele havia conseguido 1 tonelada de metal de chakra e um selo para fazer mais. Descobriu a base para criar Sameada, garantiu uma aliança com a névoa, conquistou a Mizukage, conseguiu um monte de técnicas poderosas, roubou um demônio, roubou uma fortaleza gigante no céu. Aposto que sim, isso nem é tudo, Isobu bufou. Pessoas dedicaram suas vidas inteiras para conseguir até mesmo uma das coisas que você roubou nos últimos dias. Enquanto isso, uma dúzia de habilidades absurdas, itens ou um demônio depois. E você está a caminho para pegar outra técnica quase no nível dos 8 portões e encontrar o cadáver de um Kage. Alguns caras eram simplesmente diferentes do resto. Claro, vamos com essa. Isobu revirou os olhos. Falando nisso, Daiki parou no meio do ar, juntando as mãos em um selo manual familiar, Jutsu Multiclone das Sombras. Ele declarou. Houve uma enorme nuvem de fumaça ao redor dele, dissipada pelo vento, para revelar uma centena de clones. Tudo bem, rapazes, vocês sabem o que fazer. Ele apontou para a vasta distância do deserto abaixo, as grandes e sinuosas terras arenosas da Terra do Vento. Encontrem para mim o cadáver de um Kage palhaço. Momentos depois, o céu noturno foi iluminado com 100 Daikis absurdamente bonitos e brilhantes enquanto eles rasgavam o céu vestidos com a técnica do misterioso pavão. Ele deixaria a tarefa de encontrar o cadáver de Rasa para eles, enquanto ele seguiria para a vila de Shura. Não demorou muito para ele encontrar a vila de Shura, nem o próprio Shura. Era uma aldeia minúscula, ainda menor do que aquela em que ele encontrou Shino. E embora fosse o meio da noite, Shura se destacava. Especificamente porque o adolescente mais velho não estava nas proximidades da aldeia, mas sim a uma pequena distância dela, treinando no meio de um grande platô rochoso. Daiki espiou o adolescente mais velho enquanto ele fazia flexões com uma mão, sua túnica encharcada de suor, uma grande poça dele escorrendo de seu rosto para o chão abaixo dele. 23.182. Shura grunhiu. Daiki respeitava o esforço. Shura era um cara de verdade que entendia, como Lee e Gai, que a única e verdadeira rotina sagrada era o verdadeiro caminho para a força. Era uma pena que ele tivesse que roubar a técnica de um cara tão legal. Mas a necessidade é a mãe da invenção, e isso iria para uma boa causa. Ajudá-lo a ser forte o suficiente para superar Madara caso o pior acontecesse. Daiki piscou de repente enquanto memórias surgiam em sua mente. Os clones que ele havia feito se dissiparam. Eles encontraram o cadáver de Rasa com bastante facilidade. Ele bufou, sorrindo maliciosamente enquanto a imagem do cadáver de Rasa, sendo colocado em uma posição ridícula com as 2 mãos forçadas em sinais de paz, apareceu em sua cabeça. Seus clones, ao que parecia, não estavam contentes apenas em pegar um pedaço de sua carne e DNA, mas sentiram a necessidade de deixar seu cadáver em uma posição humilhante. E bons clones. Ele também teria feito isso. Tudo bem, suponho que seja melhor seguir em frente. Daiki pensou, olhando para Shura. Assim como com Shino antes dele, Daiki fez um único selo manual, seus olhos escarlates brilhando em vermelho enquanto ele alcançava com seu chakra, Genjutsu, técnica da mente astuta. Ele lançou o Genjutsu e assim como com Shino, ele não alterou sua percepção nem nada parecido. Em vez disso, ele simplesmente alterou como ele se sentia, para fazer o adolescente mais velho se sentir cansado, sonolento. Com ele já estando tão exausto por treinar tão extensivamente, não demorou muito para que ele bocejasse, abaixando-se de suas flexões com uma mão para uma posição sentada, olhos vacilando, ficando semicerrados. E então ele adormeceu. Daiki caiu do ar um segundo depois, pousando na frente dele. Desculpe por isso, cara, mas eu preciso dessa técnica. Ele se desculpou, mesmo enquanto ele abria os olhos do adolescente mais velho e mergulhava em sua mente com o Shinkugan. A partir daí foi brincadeira de criança arrastar a informação de sua técnica, o método de respiração dos 7 céus. E uma única técnica de Shura também. Ele a chamou de punho silencioso. Uma técnica estilo manto de chakra, usada cobrindo todo o corpo com chakra e suprimindo todo o som feito dentro desse chakra. Isso combinaria incrivelmente bem com sua técnica de fabricação de chakra. Assim que terminou, Daiki lançou um último olhar para o Shura adormecido, um pouco arrependido antes de fazer um único selo manual e desaparecer em uma nuvem de fumaça enquanto se dissipava, transferindo todas as suas memórias e tudo o que havia aprendido de volta para o Daiki original. Capítulo 217. Enquanto seu clone estava se dando bem, o Daiki original se encontrava sentado de pernas cruzadas em um grande quarto de hotel, não muito longe do bar onde ele havia encontrado Tsunade para começar.
A dita alcoólatra estava sentada em frente a ele, apenas uma pequena mesa entre eles. Uma toalha minúscula era tudo que ela estava vestindo atualmente, fazendo pouco para cobrir sua modéstia. Ela estava exibindo uma quantidade obscena de decote, seus seios enormes impossíveis de esconder, e só descia um pouco sobre suas coxas, deixando uma quantidade maciça de coxa grossa e suculenta em exibição. Tudo que restava de sua roupa antes da luta era o cristal verde brilhante do colar do primeiro Hokage, balançando quase zombeteiramente. Eu não acredito em vocês dois. Shizune bufou ao lado de Tsunade, enquanto Anko estava sentada ao lado de Daiki. Especialmente você, Tsunade-sama, você deveria saber se comportar. Oh, calha a boca, Shizune. Tsunade revirou os olhos e encolheu os ombros, fazendo seus seios enormes ondularem e balançarem deliciosamente. Não, como você pode estar tão impenitente? Shizune bufou, apertando Tonton contra o peito indignadamente. Vocês não podem sair por aí destruindo tudo por causa de uma discussão. Vocês criaram um lago literalmente enorme nos arredores da cidade com a sua briga infantil, com mais de 30 metros de profundidade. Se vocês dois tivessem lutado no meio da cidade, teriam acabado com ela. Anko encostou-se casualmente no ombro de Daiki, soltando uma gargalhada, um sorriso irônico brincando em seus lábios enquanto observava a atmosfera tensa. Qual é, Shizune? Isso foi meio impressionante, você tem que admitir. Eles estavam lutando por apenas alguns minutos e basicamente começaram a remodelar a paisagem. Impressionante? É um desastre. Shizune insistiu. Tsunade revirou os olhos para sua aprendiz, antes de encontrar os olhos de Daiki e levantar uma sobrancelha para ele. Ele deu de ombros, estava de muito melhor humor agora depois de desabafar. E parecia que Tsunade também estava. Um empate provisório havia sido declarado. Daiki estava bem com isso. Ele aprendeu rapidamente que mesmo fora de forma como ela estava, o tipo de poder de fogo necessário para derrubar Tsunade nivelaria a cidade e a área ao redor deles. Foi uma boa experiência, no entanto, ele pensou. Seu primeiro gostinho de combate real contra um ninja de classe S Orochimaru tecnicamente não contava, já que ele tinha apenas pegado o homem de surpresa e começado a atirar. Tudo bem, Tsunade dispensou Shizune, antes de mover os dedos para ela e depois para Anko. Vocês duas vão dar uma volta, hein? Eu e este pirralho temos algumas coisas para conversar. Tsunade-sama, eu não acho que seja uma boa ideia deixar vocês dois sozinhos depois do que acabaram de fazer. Shizune protestou. E ela não estava errada. O bom senso ditaria não deixar os dois que acabaram de ter uma batalha violenta um contra o outro, que teria transformado ninjas menores em névoa vermelha, sozinhos. Que pena, bom senso e monstros de classe S não andavam de mãos dadas. Está tudo bem. Daiki dispensou seus protestos e assentiu para Anko. Nós não vamos lutar de novo. Anko deu de ombros, levantando-se. Você é o chefe desta missão, ela respondeu facilmente. Vamos, Shizune, eu preciso de uma bebida de qualquer maneira depois do absurdo que eu tive que passar com este pirralho. Shizune protestou novamente e hesitou em sair, mas no final, ela cedeu às exigências de Tsunade quando sua mestre a mandou sair novamente por um tempo. Então, Daiki quebrou o silêncio entre eles quando a porta deslizou fechada. Isso foi divertido. Sim, aposto que foi para você, Tsunade bufou. Você teve uma visão totalmente gratuita do que Jiraiya tem tentado ver por décadas. Ela cruzou os braços intencionalmente sob seus seios maciços, fazendo-os quase inchar para fora da minúscula toalha que ela estava vestindo. Como eu disse para aquele sapo pervertido, Daiki encolheu os ombros com um sorriso malicioso. Eu sou feito de forma diferente em comparação com ele. E eu não me divirto deixando mulheres me baterem. Talvez se ele tivesse coragem de começar uma briga de verdade com você em vez de deixar você chutá-lo por aí como um masoquista, ele teria dado uma olhada decente nesses seus peitões maciços até agora. Você é outra coisa, com certeza, Tsunade bufou, sorrindo maliciosamente. Um garoto da sua idade geralmente seria uma bagunça gaguejante e corada depois de ter uma visão tão espetacular quanto meus seios. Daiki deu de ombros, eu não sou como a maioria dos caras da minha idade. Embora a vista fosse definitivamente matadora, seus olhos se desviaram para o seu cânion maciço de decote suculento e cremoso. Puta merda. Isso é certo. Acho que o velho realmente sabia o que estava fazendo pela primeira vez, Tsunade bufou. Em termos de força e convicção, pelo menos, você tem um problema de atitude real e é jovem demais para ser Hokage. Eu realmente não discordo. Daiki encolheu os ombros novamente e respondeu sinceramente. Mas eu sou o melhor que o velho tem para escolher. Kakashi não tem a força. Jiraiya não vai aceitar o chapéu. Isso deixou apenas o velho Danzou com você fora da vila. Ao mencionar Danzou, o nariz de Tsunade enrugou. Tudo bem, eu posso ver porque você é a primeira escolha do seu Sarutobi Sensei então. Um pirralho arrogante é um grande avanço em relação a Danzou. Por outro lado, um monte de fezes na beira da estrada assando sob o sol também é um grande avanço em relação a ele. Ele tem seus usos, Daiki deu de ombros. E se ele tentar me dar a mesma merda que ele dá ao velho, eu simplesmente o matarei. Ele disse honestamente. Danzou faria o jogo de Daiki, ou seria chutado para fora do time. E com isso ele quis dizer decapitado, depois que ele arrancasse todos aqueles olhos Sharingan que ele roubou dele. Ele não se importaria de estocar alguma besteira de Izanagi para si mesmo, para ser honesto. Que garoto implacável, você não pensaria que veio de uma época um tanto pacífica como o resto dos pirralhos da sua idade. Tsunade soltou uma gargalhada e parecia muito aprovadora, fazendo seus seios enormes balançarem. Ainda assim, eu aprovo. Sarutobi Sensei deveria ter se livrado daquele fóssil anos atrás. De fato, ele deveria ter. Mas ele não era o velho terceiro. Ele sabia tudo sobre Danzou e o que ele estava aprontando. E suas opiniões se alinhavam mais com as de Danzou do que com as do terceiro. Ele tinha boas chances de fazer uso dele. E bem, se ele não fosse maleável, a palavra do Hokage era lei.
Corte a cabeça dele. Ele deveria ter, sim, Daiki concordou, antes de se inclinar sobre a mesa. Então, deixando isso de lado agora, vamos direto ao assunto, sim? Capítulo 218. Por mim, tudo bem. Tsunade assentiu, sorrindo maliciosamente para ele e se inclinando para a frente, sem se importar que sua toalha caísse mais, dando a ele um vislumbre de brotos rosados e suculentos, o colar Okage balançando de forma a distrair. Você não estava blefando sobre ser capaz de restaurar minha juventude, estava? Não, Daiki confirmou, sorrindo de volta. Eu estava falando a verdade. Leva uma tonelada de chakra, é claro. Chakra que eu tenho que estocar como você faz com aquele selo na sua testa. Bem, ele tinha chakra suficiente facilmente para reverter Tsunade 30 anos sem problemas. Ele teve quase 3 semanas agora desde que usou seu chakra estocado no cadáver de Shizui para reconstruir seu estoque novamente. Ele estava quase de volta à metade da quantidade que tinha então. E Izobu havia confirmado que ele havia usado 1000 anos de força vital para regenerar o cadáver e os olhos de Shizui. O sorriso malicioso de Tsunade se alargou, e ele viu excitação e alegria cintilarem em seus olhos castanhos profundos. Tudo bem, nesse caso, pirralho, já que nossa pequena luta terminou empatada, acho que é justo que ambos fiquemos com os prêmios apostados, sim? Ela disse, estendendo a mão e girando o colar de cristal pendurado em seu pescoço em torno de um dedo. Este colar é amaldiçoado, todos, exceto eu, que o usaram morreram em batalha, mas eu não acho que você se importará com isso depois da merda que você disse antes. E será útil para você, já que este é o colar do meu avô. Ele adicionará muita legitimidade para você se tornar Okage. Daiki teve que resistir à vontade de cair na gargalhada. Ela não estava errada e valia 1 tonelada como ela havia dito antes. Mas era muito mais um bom negócio para ela, considerando que ela odiava absolutamente o colar. Sim, eu não me importo com maldições de forma alguma, eu sou incrível demais para qualquer maldição perdedora me derrubar. Daiki deu de ombros. Embora o fato de ser do primeiro Okage realmente não me interesse muito, não sou um grande fã dele pessoalmente. Sem ofensa, mas eu acho que ele era um idiota absoluto. Eu sou muito mais fã do seu tio, o segundo Okage. Tsunade bufou. De alguma forma, com a maneira direta e indiferente com que você falou sobre o meu passado antes, isso não me surpreende, pirralho, ela disse, antes de tirar o colar pela cabeça e estendê-lo para ele. Então, acordo. Daiki olhou para ele por um momento. Se você concordar em voltar para a vila, sim, ele respondeu. Eu vou até melhorar o negócio. Se você voltar, eu vou te recarregar a cada poucos anos, prolongar um pouco mais a sua vida útil e deixar você ficar jovem. Tsunade pescou. Sabe, eu estava realmente planejando voltar de qualquer maneira, ela disse, e sorriu presunçosamente, mas não me importo de aceitar. Sem voltar atrás. Daiki revirou os olhos. Parece que eu sou a mais recente vítima de golpe da lendária pateta. Ele bufou, estendendo a mão e pegando o colar dela e colocando-o em seu próprio pescoço. Mas honestamente era um pequeno preço a pagar. Trazê-la de volta para a vila seria um benefício enorme, valendo muito a pena. Além disso, ela era o ídolo de Tenten, o que lhe daria muitos pontos de bônus com ela, e a melhor pessoa para ensinar Sakura. Tsunade sorriu presunçosamente. Sim, você é. Ela lhe mostrou um sinal de vitória, então, de qualquer forma, como funciona essa merda de restauração da juventude? Daiki se levantou, esticando os braços. Levante-se e perca a toalha, ele ordenou. Precisa de muita pele nua em nível de superfície para que minha técnica se infiltre para funcionar melhor. Ele casualmente inventou uma desculpa. É mesmo? Tsunade levantou uma sobrancelha, dando-lhe um olhar desconfiado. Mas isso não a impediu de se levantar, puxando sua toalha para os lados e deixando-a cair ao redor de seus tornozelos, exibindo sua floresta surpreendentemente e melões enormes, mas de alguma forma firmes, o único caimento neles sendo devido ao seu tamanho puro. Na verdade, não, Daiki sorriu novamente, casualmente estendendo a mão e apalpando um de seus seios enormes com uma mão, enquanto fazia um selo manual com a outra. Eu só queria ver seus melões incríveis. Puta merda, era tão grande que derramava e transbordava, e era tão pesado, mas tão macio. Ela superava até os seios de Mei. Inacreditável. Tsunade levantou uma sobrancelha para ele apalpando, mas de todas as reações que ele esperava, o fato de ela explodir em gargalhadas não era uma delas. Tudo bem, bem jogado, pirralho. Ela sentiu, e não se incomodou em afastar a mão dele. Eu sei, certo? Ele riu de volta, mesmo enquanto focava em seus olhos. A segunda sobrancelha de Tsunade subindo para se juntar à primeira enquanto seu Shinkugan começava a brilhar em um escarlate profundo, e ele invocava a enorme quantidade de chakra, armazenada em seu selo da estrela celestial. Tsunade assobiou. Caramba, você não estava brincando sobre isso precisar de 1 tonelada maciça de chakra. Sim, ele era muito sortudo por ter Izobu, senão ele não seria capaz de acumular a mesma quantidade de chakra mesmo depois de 1 ano como estava agora. Mesmo agora com seu chakra na faixa Kage, embora de classe baixa, Izobu ainda tinha umas boas 60 vezes a quantidade de chakra que Daiki tinha. O chakra branco prateado cintilou em existência ao redor de seu corpo, antes de se condensar ao redor de seu braço que estava palpando o seio enorme e macio de Tsunade, e escorregar através de seu aperto para dentro do corpo dela. Tsunade ofegou, a coluna arqueando e os olhos arregalando, o miado deixando sua garganta enquanto uma aura cintilante de chakra branco prateado em chamas envolvia todo o seu corpo. Capítulo 219. Ele sentiu antes de ver, para ser honesto. Chakra era composto por 2 partes, o físico e o espiritual, e podia ser aumentado através do treinamento de ambas as formas, e inspirava a filosofia do que um Chunin deveria ser, forte não apenas no corpo, mas na mente.
E o inverso forte não apenas na mente, mas no corpo. Era por isso que ele achava que Shikamaru, na linha do tempo original, era completamente indigno de ser um Chunin. Deixando de lado o fato de que Daiki achava seu lado mental patético também, ele não tinha a capacidade física necessária. Assim, ele sentiu o chakra de Tsunade disparar. À medida que seu pico físico era restaurado, seu chakra também crescia. Especialmente porque sua técnica não apenas retornava à idade, mas a pura e potente força vital dentro dela melhorava o corpo. A técnica de Tsunade desapareceu ao redor de seu corpo, ela não mudou muito, a única diferença eram pés de galinha aparecendo ao redor de seus olhos. Ela não parecia nem um pouco uma mulher na casa dos 50 sob sua transformação. Tal era a vitalidade de um membro dos clãs Senju e Uzumaki. Mas até mesmo aqueles pés de galinha desapareceram rapidamente. Sua pele ficou mais brilhante, mais jovem. Seu cabelo loiro dourado, brilhando com um lustre resplandecente. Sua coluna se endireitando um pouco, suas coxas e quadris ficando mais cheios, seus peitos já maciços ficando ligeiramente maiores. Quando ele finalmente encerrou a técnica, Tsunade estava ofegando profundamente, santo. Ela ofegou, olhando para ele através de sua franja. Isso foi incrível. Eu recebo muito essa reação de mulheres. Daiki sorriu presunçosamente e apertou. E então ele piscou quando Tsunade ofegou, miando dele apertando seu seio, e ele realmente soltou por reflexo, não esperando que isso acontecesse. Até minha sensibilidade voltou. Ela piscou rapidamente isso. Uau! Ela estava sem palavras. Eu me sinto incrível. Tsunade bufou enquanto se levantava completamente, peitos maciços balançando. Isso, simplesmente uau. Eu não consigo lembrar se eu já me senti tão bem. Eu espero que sim. Daiki revirou os olhos depois de um momento superando seu próprio choque com a reação dela. Eu acabei de fazer seu relógio retroceder 30 anos. Fisicamente você tem 21 de novo. 21. Ela mordeu o lábio antes de socar o ar, a ação fazendo seus enormes peitos balançarem obscena e distraidamente. Incrível. Eu não posso acreditar. 21 de novo. Você é realmente algo mais, seu pirralho. Ela pulou alegremente antes de abruptamente agarrá-lo pelo cabelo e arrastá-lo para frente e esmagar os lábios dela contra os dele bruscamente. Isso, ele não esperava. Os olhos de Daiki se arregalaram e ele gemeu no beijo. A mente de Daiki ficou em branco por um momento enquanto a língua de Tsunade forçava seus lábios a se abrirem com uma fome surpreendente. O beijo dela foi forte e intenso, combinando com sua ousadia habitual, e ele instintivamente levou as mãos aos quadris dela, sentindo o calor de sua pele recém-revitalizada. Quando ela finalmente se afastou, seus olhos ainda estavam semicerrados com uma satisfação presunçosa. De jeito nenhum. As mãos de Daiki foram dos quadris dela para sua bunda, segurando rudemente, afundando suas mãos nelas e desta vez ele a beijou, fazendo seus olhos se arregalarem, antes que ela sorrisse e estendesse a mão, rasgando sua camisa. As unhas dela arranharam seu peito rudemente, enquanto sua língua duelava com a dela. Ele usou seu aperto e a levantou no ar, as coxas grossas de Tsunade envolvendo sua cintura por instinto. Porra! Daiki ofegou enquanto se afastava com os olhos arregalados. Merda, isso está realmente acontecendo? Ele não esperava isso de jeito nenhum. Tsunade agarrou seu cabelo preto espetado e puxou seu rosto para seu maciço decote, forçando-o a fazer um movimento vibratório. Sim, eu estou me sentindo muito bem agora, seu pirralho, e eu quero comemorar. Ela soltou uma gargalhada. Além disso, você sabe há quanto tempo eu não faço? Espero que suas atitudes presunçosas correspondam à força mesmo lá embaixo. Ela miou de repente, os olhos se arregalando quando Daiki lhe deu um tapa. Oh, não se preocupe com isso, eu não tive reclamações. Ele se gabou, na verdade. Geralmente é mais algo como, oh meu Deus, é tão uau. Ele riu. Eu serei o juiz disso, pirralho. Tsunade bufou, beijando-o bruscamente novamente, antes de se libertar de seu aperto e aterrissar em seus pés. Puta merda, pirralho. Ela ofegou antes de rir. Sim, isso definitivamente é páreo para essa sua presunção. Isso era exatamente o que ele precisava depois de lidar com não poder possuir ter um mime em sua mesa. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade de puro êxtase, ambos desceram de seus ápices, ofegando pesadamente. Tsunade desabou sobre seu peito, enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Nossa, ela murmurou, seu rosto ainda torcido em uma expressão boba de prazer. Isso foi, bom. Eu não acho que já tive um clímax tão forte antes. Que monstro você é, pirralho. Sim, esse é o poder do futuro Hokage. E não se esqueça disso. Daiki bufou presunçosamente, dando um tapa em sua bunda. A Tsunade gemeu, antes de bufar, pirralho presunçoso. Você tem sorte de eu não conseguir sentir minhas pernas agora ou eu te chutaria para Konoha. Eu gostaria de ver você. Daiki piscou, interrompendo-se quando uma onda de memórias o atingiu. Bem, ok então. Parecia que seu clone tinha ido além. Um sorriso maciço se espalhou por seu rosto, um de pura vitória. Esta noite foi uma boa noite. Lá embaixo no bar, Anko sentada ao lado de Shizune no balcão, tinha acabado de pegar uma garrafa de sake e encheu um pires. Tem certeza de que não quer se juntar a mim para uma bebida? Ela perguntou. Não, eu tento me abster, é meio que um requisito ao lidar com Tsunade-sama. Shizune suspirou curvada sobre o balcão. Anko bufou e estava prestes a apontar que ela era muito chata quando ouviu gritos familiares, de uma mulher que soava muito como Tsunade. Tsunade-sama? A cabeça de Shizune se ergueu, olhando para o teto, um forte rubor vermelho se espalhando por suas bochechas. Anko piscou lentamente. Este garoto de merda. Ela arregalou os olhos. Como diabos ele fez isso? Ela estendeu a mão para sua garrafa de sake, apenas para piscar ao descobrir que ela tinha sumido. Ela se virou e encontrou Shizune, garrafa nos lábios e bebendo em grandes goles. Bem certo. Ei barman, outro sake aqui, Anko chamou. Ela não ia lidar com Daiki possuindo Tsunade lá em cima, aparentemente enquanto sóbria.
Capítulo 220. Na manhã seguinte, havia um sorriso de orelha a orelha no rosto de Daiki enquanto ele pairava acima das nuvens. Anko, no entanto, sendo carregada por ele, estava apenas olhando para ele com absoluta incredulidade. Como você funciona? Ela perguntou, tipo, sério, o velho está tentando fazer ela voltar para a vila há mais de uma década. E você consegue fazer ela concordar no espaço de algumas horas sendo um moleque irritante e de alguma forma indo para a cama com ela também. Isso não faz sentido. Ele resistiu à vontade de rir. Ele entendia a descrença e a confusão total dela sobre tudo o que aconteceu com Tsunade. Para ser perfeitamente honesto, ele também tinha pouca ideia de como conseguiu isso. Bem, devolver a juventude a ela foi obviamente uma grande parte disso. Mas além disso, ele não tinha ideia de como conseguiu fazer com que ela superasse o medo de sangue. Tipo, sim, Naruto conseguiu fazer o mesmo no espaço de alguns minutos de aparecer na luta com Orochimaru e Kabuto. Mas ainda assim, isso fazia pensar que não era realmente um trauma por causa de sangue, mas sim algo a ver com estar presa no passado até que levasse uma surra na cabeça e caísse em si. Essa era a única coisa que fazia sentido. Para ser honesto, eu também não tenho ideia de como consegui isso, eu estava voando no instinto, ele admitiu dando de ombros, o melhor que posso adivinhar, o velho foi muito gentil com ela. A abordagem gentil e agradável raramente funciona para pessoas presas em uma festa de autopiedade, especialmente os tipos arrogantes e orgulhosos de ai de mim. Mas eu não sou velho, não tenho razão para dar a ela todas as permissões que ele deu, mas como velho, não sou um qualquer em quem ela pudesse simplesmente atirar o punho e esmagar. Anko cantarolou, eu suponho que isso faça algum sentido, eu suponho. Ela divagou antes de zombar, e olhe para você chamando outra pessoa de arrogante e orgulhoso, o sujo falando do mal lavado, não é? Eu nunca disse que não era. Daiki deu de ombros. Como estava, eles se separaram de Tsunade e Shizune quando a manhã chegou, elas tinham algumas coisas para resolver antes de poderem retornar à vila. E isso funcionaria melhor porque ele não queria que soubessem que ela estaria na vila no final dos exames Chunin, e até pediu a ela para manter isso em segredo. Orochimaru provavelmente ficaria muito assustado se soubesse que Tsunade também havia retornado à vila. Como estava, ele estava evitando tocar no assunto com o velho e preparar a vila com antecedência, porque ele sabia que Orochimaru ficaria sabendo de alguma forma. Ele não tinha certeza de quão profundos estavam seus dedos em Konoha, além de saber que havia alguns traidores além de Kabuto, e ele só sabia de alguns deles. Se ele calculasse mal e um deles soubesse dos planos para contra-atacar Orochimaru e relatasse a ele, não havia como saber que absurdo ele faria em resposta. Tipo, e se ele fizesse um Kabuto e criasse um exército de Edo Tensei com antecedência? Embora ele não tivesse aperfeiçoado a técnica como Kabuto e portanto fossem muito mais fracos quando revividos por ele atualmente, ainda seria o fim do jogo para Konoha e para todos, na verdade. Não, ele queria lidar com Orochimaru e Kabuto de uma só vez durante a invasão e eliminá-los. Isso colocaria o povo da Folha em risco, mas menos do que na linha do tempo normal, porque ele estava aqui. E ele não apenas sabia dos planos de Orochimaru, mas teria centenas de clones prontos e esperando para sair da dimensão de Izobu no segundo em que a merda acontecesse e atacar em massa todo ninja da areia ou do som à vista. Gaara era realmente o único ponto fora da curva, mas ele poderia ser resolvido facilmente como estava agora. Ele não era nada sem Shukaku no momento. Assim que ele lidasse com Orochimaru e Kabuto, havia apenas uma ameaça restante que ele precisava lidar para impedir que Madara fosse trazido de volta como um Edo Tensei. E esse era Zetsu Negro, porque ele estava apostando que aquele palhaço sabia. Orochimaru, Kabuto, Zetsu Negro e Obito. Eles eram os que precisavam morrer para garantir que Madara não pudesse ser revivido de forma alguma. Você percebe que o velho provavelmente já sabe sobre sua pequena briga com Tsunade, sim? Anko tirou de seus pensamentos. Temos agentes em todo o país do fogo e além. Não há como não termos alguns na cidade que viram aquela luta e não enviaram um falcão mensageiro de volta para o velho. Sem dúvida, ele riu levemente. Afinal, Tsunade e Shizune não eram as únicas assinaturas de chakra que ele tinha visto na cidade, apenas as maiores. Ele havia notado que pareciam ser algumas dezenas de capacidades de chakra de nível Chunin espalhadas pela cidade. E ele vai ficar puto com você. Anko riu dele. Eu apenas direi a ele que você me desafiou a tentar levá-la para a cama. Daiki respondeu, cortando o riso dela. Como se ele fosse acreditar nisso. Anko rosnou, o riso cessando. Ele sabe do que você é capaz, pirralho. Veremos. Daiki sorriu presunçosamente para ela. Ainda assim, isso lembrou de outro problema, de outro velho que precisava ser resolvido. Danzou. Aquele velho tolo parecia ter gostado de sua atitude antes, mas ele não podia ter certeza de que o apoiaria. Nesse caso, havia apenas uma coisa a fazer. Fazer uma visita a ele quando voltasse. Embora não antes de ter feito do Sharingan de Shizui o seu, Kotoa Matsukami era uma ameaça muito grande para lidar, sem uma maneira de combatê-lo. Mesmo que o velho falso aleijado não pudesse usar a versão verdadeiramente mais potente, já que Itachi tinha o olho apropriado para isso. E quem sabe se as coisas corressem bem, ele poderia até colocar as mãos em algumas células de Hashirama Senju do velho senhor da guerra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.